Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Hoje eu quero falar nesse vídeo sobre os hebreus. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. A história dos hebreus. Ela começa com Abraão na Mesopotâmia. Abraão é originário da cidade de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia. Era filho de Terá, descendente de Sem, filho de Noé. Terá gerou também Naor, Arã e Sarai. Saiu de Ur dos Caldeus, no sul da Mesopotâmia, e estabeleceu-se em um pedaço de terra em Arã, no norte da Mesopotâmia, terra dos cananeus, amorreus e heteus. A era dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eram nômades e dedicavam à criação de gados e ovelhas e plantavam para sua subsistência. Abraão teve um filho chamado Ismael com sua serva Agar, que Ismael vai gerar os povos árabes. Depois Abraão teve seu filho Isaque com sua esposa Sara. Isaque, o filho da promessa. Depois da morte de Sara, Abraão casou com Quetura e teve outros filhos. Abraão viveu 175 anos quando morreu. Foi enterrado na gruta de Maquipela, ao lado de Sara, no campo de Efron, pelos seus filhos Ismael e Isaque. Isaque teve 2 filhos, Jacó e Esaú, com a esposa Rebeca. Jacó teve 12 filhos e uma filha com suas esposas, formando assim a clã dos hebreus. Jacó teve 12 filhos e uma filha com as suas esposas. E esses 13, ou os 12 homens e uma menina, formaram a clã dos hebreus. Jacó e seus filhos trabalhavam na agricultura e pecuária. E Esaú, seu irmão, teve 5 filhos com suas esposas, formando a clã dos edomitas, judeus. Jacó formou a clã dos hebreus e Esaú formou a clã dos judeus. Houve seca e fome em Canaã e os hebreus foram morar no Egito a pedido de José. No Egito, eles foram escravizados por cerca de quase 100 anos. Mais tarde, eles voltaram então para a Palestina. A era dos juízes. Principalmente Samuel, Sansão, Gideão. Eles eram os governantes, eles eram os chefes militares, eles eram a liderança religiosa e faziam julgamentos civis e criminais. A era dos reis. Depois dos reis, os principais foram Saul, Davi e Salomão, que governavam as 12 tribos de Israel, com o poder administrativo, judicial, religioso e militar. Depois disso, houve as invasões estrangeiras. Com a morte do rei Salomão em 930 antes do Messias, surge então a divisão do reino de Israel, com Jeroboão. O reino do norte, Israel, formado pelas 10 tribos. O reino do sul, Judá, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do norte foi levado para o cativeiro pelos assírios. O reino do sul
foi levado para o cativeiro pelos babilônios. Depois dos assírios e da Babilônia, vieram os reinos dos medos e persas, os gregos e romanos. O reino do norte acabou lá no cativeiro assírio. E os poucos que sobreviveram imigraram para as florestas das Américas, do norte, central e sul. Já o reino do sul retornaram para Jerusalém, por ordem dos medos e persas. A diáspora hebraica. No ano 70, os romanos invadiram Jerusalém e muitos hebreus das duas tribos foram mortas, que são as tribos de Judá e Benjamim. Foram mortos e outros sobreviveram. E esses sobreviventes fugiram para a costa do continente africano. Os judeus, então, que assumiram a Jerusalém. Com a fuga dos hebreus, Jerusalém fica vazia, desabitada. Os judeus vão lá e assumem a cidade dos hebreus. Por isso, quem está em Israel hoje são os judeus. O livro religioso dos hebreus, ou seja, das 12 tribos, eram a Bíblia Sagrada, que é o livro de história deles. Os hebreus eram politeístas. Com a revelação de Yahweh, e Yahweh escolhe as 12 tribos, que são os hebreus, para serem seus mensageiros na terra. A partir daí, eles passam a adorar uma única divindade. Mas nem todos os hebreus fizeram isso. O Pentateuco são as suas leis. Os livros históricos são suas histórias. Os livros proféticos são advertências de Yahweh aos hebreus. Os livros poéticos são de poemas e sabedoria. Os livros de salmos são os louvores das 12 tribos de Israel. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. E quero te agradecer e até o próximo vídeo. Muito obrigado.